Oi, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho e Trapilho e hoje eu vou te ensinar esse cesto quadrado bem bonito, todo em ponto baixo centrado. Olha só que base bonita, sem buraquinhos. É um cesto super bem estruturado, super retinho. Olha só essa lateral, que perfeita. Todas as laterais retinhas. Vou te explicar de uma forma descomplicada, desde a base até o acabamento da peça. Essa aqui eu fiz no fio rabo de gato do ateliê da Lola. E o tutorial eu vou fazer no fio de malha. Então, é um cesto que você pode fazer em fios diferentes também, seguindo o mesmo padrão e usando a agulha correta. Aqui no canal você também encontra tutorial de cesto redondo, oval, retangular. E agora, para completar a série de cestos, eu fiz esse cesto quadrado aqui, bem bacana para você. Para fazer um cesto quadrado nessas dimensões, você vai precisar apenas de um rolo de fio de malha. Esse aqui é o fio de malha lá do ateliê da Lola, que é ótimo porque ele é um fio premium, ele não tem nenhum defeito e tem cores fixas, então você consegue comprar a mesma cor quando você precisa fazer um trabalho que tenha cores específicas. Na descrição do vídeo tem o link para você entrar em contato com ela. Inclusive, ela também vende outros tipos de fios, como o fio rabo de gato do cesto amarelo. A agulha compatível com o seu fio. Esse fio aqui, ele não é muito grosso e eu vou usar uma agulha mais fina porque eu quero um cesto bem estruturado, com os pontos bem fechadinhos, mas eu vou explicar sobre isso, tá? Eu vou usar agulha de 3,5. Agulha de tapeceiro se você tiver e tesoura para fazer o acabamento. Na hora de escolher a agulha para o seu fio, o que você precisa saber? Você precisa testar e ver se a agulha vai fazer o gancho certinho no fio, tá? Não pode sobrar gancho aqui, o gancho é esse, é o gancho da agulha. Não pode sobrar gancho e nem sumir. Vou dar um exemplo. Esse fio é fino, essa agulha é 3,5. Aqui eu tenho uma agulha de 9 milímetros. Ó. Quando eu falo sobrar gancho é isso, tá vendo? Nitidamente o fio é bem fininho e o gancho da agulha aparece demais. Significa que a sua peça vai ficar com os pontos bem soltinhos e pode ficar com buracos. Como a gente tá falando de cesto, a gente quer uma peça estruturada, tá? E quando eu falo sumir a agulha, é quando a agulha é muito fininha para o seu fio. Então, pegue a agulha que você tem aí e teste. Normalmente, para fio de malha residual, por exemplo, a gente usa agulha 7, agulha 8. Mas tem fios que vêm mais finos. Esse fio, que é um fio premium, também é mais fino. Então, teste a sua agulha aí. Se você não tem muita prática no crochê e for usar esse fio, eu te aconselho a usar uma agulha 4,5 a 5, que aí você já vai conseguir fazer a sua peça confortavelmente e depois você vai treinando e vai tentando diminuir o número da agulha. Por quê? Para um cesto bem estruturado, um dos segredos é usar uma agulha mais fina, tá? Então, se você não tem muita experiência, faça com uma agulha 4 ou 5, treina, depois você tenta diminuir o tamanho da sua agulha. Eu vou começar fazendo a base do cesto, que é uma base quadrada. Então, eu começo fazendo um anel mágico, onde eu coloco 8 pontos baixos nele. Essa base vai ser feita em ponto baixo centrado. E aí, eu já coloco a primeira laçada no meu ponto, no meu anel, mas eu já conto como o primeiro ponto, tá? Então, pra mim, ela não é apenas uma laçada, eu já conto como o primeiro ponto e coloco mais 7 pontos baixos no anel mágico. E aqui, você só precisa tomar cuidado para não fazer esses pontos muito apertadinhos, porque depois a gente vai fazer ponto baixo centrado, então a gente precisa colocar a agulha no centro deles. Tenho meus 8 pontos baixos aqui, vou fechar o meu anel mágico, mas eu não vou fechar todo. Porque se eu já fechar tudo, eu vou apertar muito o primeiro pontinho e ele vai sumir. E eu preciso dele
na segunda carreira, porque eu vou colocar um ponto aqui dentro. Então, eu vou deixar o anel mágico ainda um pouquinho aberto e já vou fazer o fechamento dessa carreira. Todas as carreiras vão ter o fechamento invisível, então eu vou explicar só aqui no início, para não ficar repetitivo, tá bom? Estica a sua laçada aqui do último ponto, vem com a agulha em cima do primeiro ponto, pega os dois fios, leva essa laçada lá para trás, ajeita a sua peça, tá? E aí sim, você coloca a agulha no centro do primeiro ponto, tá vendo que ele é meio escondidinho aqui, por isso que a gente não aperta o anel mágico. Põe a sua agulha no centro, puxa o fio do rolo pra frente, dá a altura do ponto, encaixa nessa argolinha que você levou lá da laçada e fecha o ponto. Dessa forma, a gente já tem o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Agora sim, você vai fechar o seu anel mágico. Com cuidado, porque existem fios que arrebentam, tá? Então, toma cuidado. Bom, a base quadrada, ela começa a pegar o formato a partir dessa segunda carreira. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto baixo centrado. No próximo ponto, a gente vai fazer um conjuntinho de pontos. A minha base eu faço da seguinte forma. Eu faço meio ponto alto, vou colocar no centro do meu ponto, como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado. Então, eu faço um meio ponto alto, tá vendo? Vou fazer de novo, caso você tenha dúvida do que é o meio ponto alto. Você vai fazer uma laçada na agulha, vai colocar a sua agulha no ponto de base, vai puxar o fio aqui pra fora e vai fechar tudo junto. Esse é o meio ponto alto. Então, o conjuntinho da quina vai ser meio ponto alto, uma corrente e um ponto baixo centrado. Todas as quinas a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Um detalhe importante, esse fio aqui, ele tem elasticidade. Se você estiver trabalhando com fio que tenha elasticidade, o segredo é, quando você for fazer o seu ponto, ó, o meu próximo aqui é um ponto baixo centrado, tá? Então, seguindo a sequência, é um ponto sozinho, um conjuntinho de pontos para fazer a quina, um sozinho, um conjuntinho. Se você tá com o fio que tem elasticidade, você vai fazer o seu ponto, você precisa trazer ele aqui pra cima, ó, tá? Traga ele aqui pra cima, porque se você fizer seu ponto apertado, a sua peça vai repuxar por causa da elasticidade do fio. Então, aqui eu fiz um ponto sozinho e eu vou pra próxima quina, que é meio ponto alto no centro do ponto. Uma corrente e um ponto baixo. Então, a segunda carreira você vai fazer isso, vai intercalar um ponto sozinho com a quininha até chegar no final. Como a gente começou com um ponto sozinho, você vai terminar com um conjuntinho de pontos. Então, ó, terminei a carreira, você tem que ter quatro pontos sozinhos, na verdade, né? Um em cada lado do quadrado e 4 quinas, ok? Na segunda carreira. Terceira carreira, vamos fazer o fechamento para subir de carreira. E aí, você já vai pegar e colocar a sua agulha aqui no ponto de baixo, no ponto sozinho, um ponto baixo centrado. Puxa seu fio. Não esquece de dar altura nesse ponto. E aí, a terceira carreira, a gente vai fazer 3 pontos sozinhos e uma quina. 3 sozinhos e uma quina. Então, o quadrado, a cada carreira, ele tem que ter um número ímpar de intervalo entre uma quina e outra. Então, na segunda, a gente tem 1 ponto, na terceira, a gente tem 3 pontos, na quarta, a gente vai ter 5 pontos, tá? Então, esse aumento sempre vai ser número ímpar.
Aqui eu fiz o primeiro e o segundo ponto da carreira, eu vou colocar ele bem no meio do meu meio ponto alto. Como? Você vai colocar a sua agulha aqui, ó. Tá vendo que o meio ponto alto tem uma laçadinha aqui no meio? Você vai passar por dentro dessa laçadinha e por dentro do Vzinho pra sair lá atrás, tá? E aí, pega seu fio, traz aqui pra cima e faz o ponto baixo centrado, ok? Aí, a gente já precisa fazer a primeira quina dessa carreira. Meio ponto alto, onde eu vou colocar? Dentro da corrente da carreira anterior. Então, o conjuntinho de pontos que formam a quina, que forma a quina do cestinho, ele vai dentro da correntinha. Então, eu vou pôr meio ponto alto, uma corrente e um ponto baixo, dentro da correntinha mesmo. É assim mesmo. Os outros pontos, a gente vai fazer ponto baixo centrado, então o cantinho vai ser sempre desse jeito. Então, aqui nessa carreira, eu tenho que ter 3 pontos baixos centrados, de intervalo entre uma quina e outra. Então, aqui eu tenho o meu primeiro, o segundo e o terceiro, que vai no centro do meio ponto alto. Como eu falei, passa a sua agulha por dentro dessa laçadinha e por dentro do Vzinho aqui, leva lá pra trás. Dá altura no ponto e fecha. Próxima quina, dentro da correntinha, meio ponto alto. Não esquece de dar altura no meio ponto alto também, tá? Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Tá vendo como fica uma quina bem bonitinha, essa corrente aqui, ó? O meio ponto alto com a corrente forma uma quina bem marcadinha. Faço meus 3 pontos. Próxima quina. Mais 3 pontos. E a última quina. Aqui, como eu já tinha feito 2 pontos, para completar a carreira, eu faço mais um ponto aqui, formando os 3 pontos baixos centrados de intervalo entre uma quina e outra. E ficou pronta a terceira carreira. Faz o seu fechamento e vamos para a próxima, sempre colocando a agulha no centro do ponto de baixo aqui. E você sempre vai fazer o ponto baixo centrado, quando você começa a carreira, você sempre vai fazer até chegar o ponto baixo centrado dentro do meio ponto alto, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Vem até o meio ponto alto fazendo o ponto baixo centrado. O restante vai ser completo lá no final da carreira, então não se preocupe. E aqui, na correntinha, você vai fazer a sua quina. Então, toda a carreira você vai fazer a quina nessa correntinha, não esquece. Nessa carreira, eu tenho 5 pontos baixos de intervalo, pontos baixos centrados. Então, sempre faço o centrado até o meio ponto alto. Tá vendo? A base tá crescendo bonitinha. Não tá ficando nenhum buraco nos cantos, porque normalmente, se a gente for fazer uma base quadrada em ponto baixo centrado
normal, tanto aqui quanto nas quinas, a tendência é formar buraquinhos nos cantinhos. E você consegue ver aqui nitidamente que não tem buraquinho, tá? Então, aqui é só você seguir a sequência. A próxima carreira, automaticamente, você vai ter 7 pontos de intervalo entre uma quina e outra. E sempre vai aumentando, de 7 para 9, tá? Sempre número ímpar, não esquece de conferir. E aí, você vai crescer a sua base até ela atingir mais ou menos 15 centímetros, 15 por 15, que é o tamanho do cestinho padrão aqui, do cesto original, tá? Aqui eu não vou fazer ela muito grande, porque é só uma amostra, eu quero só que você aprenda o passo a passo. Então, vou só terminar essa carreira e já vou começar a subir esse cesto. Então, quando você atingir o tamanho da sua base, você vai agora finalizar com uma carreira de ponto baixíssimo para começar a subida desse cesto. Por quê? A carreira de ponto baixíssimo, ela vai servir de base para a nossa subida e vai fazer com que a subida desse cesto fique bem retinha. Você vai ver como que fica perfeita praticamente. Então tá, cheguei no tamanho ideal da base. Como que eu vou fazer? Vou esticar essa laçada e vou fazer como se eu fosse fechar para subir de carreira. Só que eu vou colocar a minha agulha entre o primeiro e o último ponto, passando por baixo desses 2 fios aqui, tá? Não é no meio, passa só no meio do ponto. Encaixo essa argolinha na agulha e aí eu já puxo o fio do novelo para frente, estico um pouquinho para dar o tamanho do ponto, já vai pro próximo e faz o baixíssimo. Próximo, faz o baixíssimo, tá? Cuidado para não fazer essa carreira de ponto baixíssimo apertada, não é isso que a gente quer. Faz mais soltinho um pouquinho o seu ponto. E aí, você vai fazer o ponto baixíssimo na volta inteira, inclusive nessa corrente do cantinho, tá? Você vai pegar a corrente normal, como se fosse um ponto, e vai fazer o baixíssimo. Ó, aqui está a corrente. Coloco a minha agulha aqui e faço o ponto normalmente. Aí, você vai finalizar a sua carreira de baixíssimo, fazendo até o último ponto aqui, onde não tem nada. E, para fechar essa carreira, a gente vai cortar o fio. É a única hora que a gente vai cortar o fio nesse cesto, tá? Deixa sobrar um pouquinho de fio e corta. E aí, você vai soltar esse ponto e completar o ponto baixíssimo que tá faltando aqui. Então, você vai colocar a agulha passando por dentro do primeiro ponto baixíssimo, passa o fio por dentro, ó. E leva esse fio pro mesmo lugar de onde ele tá saindo. Então, vem aqui por trás e leva pra lá. Só que a gente vai usar essa carreira pra subir o cesto. Então, essa aqui vai ser a parte de dentro do cesto. Aí, você tem 2 opções. Ou você esconde esse fiozinho aqui por fora mesmo, ou eu faço o seguinte, eu trago ele pra dentro de novo e crocheto junto, tá? Então, eu trago ele aqui pra cima e vou prender ele junto na subida do cesto, ok? Pra subir o cesto, primeira carreira, vai pegar o fio do rolo. Eu vou começar do lado oposto a esse fiozinho aqui, porque se eu fizer junto, essas 2 pontinhas de fio vão fazer um pouquinho de volume e pode dar problema na altura da parede do nosso cesto, tá? Então, eu venho aqui no lado oposto,
Venho aqui próximo ao canto, mas não no canto. Pega um ponto baixíssimo inteiro, deixa sobrar um pedacinho de fio e engata seu fio, traz ele pra cima aqui, ó, formando um ponto baixo, tá? Dá altura nesse ponto, não faça ele apertadinho. Essa primeira carreira não pode ser apertadinha. O que você vai ajustar é essa laçada. Depois que você fez o ponto, a laçada que você deu, você não pode deixar muito larga. Ó, venho pro próximo. Pego o ponto baixíssimo inteiro, dou a altura no meu ponto e fecho. Essa laçadinha aqui do fechamento do ponto, você não pode deixar muito larga, senão vai ficar buraco e não vai ficar legal, seu cesto não vai ficar estruturado. Então, aqui você vai fazer um ponto baixo em cada pontinho da base, mas tem um detalhe bem importante aqui no canto, que eu vou explicar em algumas carreiras, mas depois é só você repetir, tá? O que você vai fazer? Tá vendo que tenho 2 pontos baixíssimos aqui, ó, formando um L. Eles são a minha quina. Em todas as quinas eu tenho um Lzinho. Então, você vai começar a sua carreira. Quando você chegar nesse L, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a agulha, dar a laçada e fazer a altura do ponto. Não vai fechar. Vai no próximo. Puxa o fio do trabalho, dá a altura também. Solta o primeiro fio, fecha a primeira laçada. Só que cuidado, porque se você puxar esse fio aqui, ó, você vai perder essa laçada. Então, pega o fio com cuidado, fecha a primeira laçada formando um ponto. Sem soltar a agulha, encaixa a agulha na segunda laçada e fecha o ponto dessa laçada. Entendeu? A quina vai ser assim, todas as quinas você vai fazer assim. O restante você vai fazer o ponto normal. Vou explicar de novo na outra quina. Então, atenção, ó, você precisa achar o Lzinho da sua quina aí, tá? Aqui quase que eu faço errado, ó. É um pontinho de um lado e o outro pontinho do outro, é o encontro das carreiras. Com a sua agulha engatada já no fio, você vai pôr no ponto de base, vai puxar uma laçada, dando a altura do ponto, segura na agulha. Pode até usar o dedo aqui, ó, para segurar essa laçada. Vem no próximo ponto, faz outra laçada e dá a altura também. Solta a primeira laçada da agulha, fecha o primeiro ponto, com cuidado. Pega essa laçada de volta e fecha esse ponto, tá? E assim você vai fazer em todos os cantinhos nessa primeira carreira. Fez todos os cantinhos, tá tudo certo? Vamos finalizar essa carreira. No meu caso aqui só faltava mais um pontinho para fechar, porque o fechamento tá bem próximo ao cantinho. Vai fazer o fechamento invisível, estica a laçada, leva para trás. Coloca a agulha no centro do ponto de baixo. Puxa o fio do novelo, dá altura no ponto e fecha o ponto. Agora, a gente vai fazer uma sequência de repetições. Então, não tem aumento, não tem nada, a gente vai subir esse cesto retinho. Vai fazer em ponto baixo centrado, sempre tomando cuidado com a altura do ponto, com essa laçada aqui do fechamento, para os seus pontos ficarem bonitinhos, simétricos e para o seu cesto subir retinho e estruturado.
Nas quinas, a gente vai fazer igual, tá? Então, chegou na primeira quina aqui, você vai fazer a mesma coisa. Faz uma laçada, segura na agulha, põe no centro do ponto, ó. Faz a outra laçada. Solta a primeira, fecha uma, volta, fecha a outra, tá? A diferença é que agora é ponto baixo centrado, mas o esquema do cantinho vai ser igual. E aí, você vai fazer isso em todas as quinas, em todas as carreiras, até atingir a altura do seu cesto. O cesto amarelo tem 12 centímetros aproximadamente de altura. É um cestinho que eu fiz aleatório, tá? Mas eu sei que vocês vão me perguntar o tamanho, então ele é 15 por 15 e 12 de altura, só para vocês terem um parâmetro. Fiz o último ponto aqui, antes de chegar na quina, então, ponto baixo centrado, puxa a primeira laçada, puxa a segunda e faz a sequência. Não tem segredo, é só fazer com calma e você vai ver que seu cesto vai ficar com o cantinho bem marcadinho, tá? Porque se a gente faz aquela quina normal, crochetando ponto baixo centrado normal, não está errado de forma alguma. Mas o cesto quadrado tende a ficar mais arredondadinho, tá? E aí, testando, a gente vê que esse efeito aqui deixa a peça com as quinas mais marcadas. Então, agora é só fazer repetição, tudo igual nas próximas carreiras. Olha só, já tô na quarta carreira do meu cesto e olha como a lateral dele tá bem retinha, tá vendo? A gente usou a carreira do ponto baixíssimo como apoio para subir esse cesto e a lateral tá retinha, os pontos fechadinhos, tá? Então, é assim que seu cesto vai ficar. Ai, Agnes, não tô conseguindo. Não tem problema. Se você precisar, desmancha um pouquinho, faz de novo. Tenta trocar o número da agulha, às vezes pode ser que o número da agulha não esteja o mais correto, tá? Mas vai dar certo. Aqui, como é só uma amostra, eu não vou subir muito, porque eu já quero mostrar a finalização. Mas antes de mostrar a finalização, eu vou mostrar esse cantinho, ó. Olha como vai ficando bonitinho o canto e bem marcadinho, mesmo sendo um cesto pequenininho aqui, já dá pra ver que o canto tá bem marcadinho, bem bonitinho. Então, quando você chegar na altura aí do seu cesto, você vai finalizar com uma carreira de ponto baixíssimo também, porque esse é um cestinho tradicional, então vou fechar com ponto baixíssimo. Igual a gente fez na base. Estica a laçada para fechar a carreira, coloca a agulha entre o primeiro e o último ponto e pega a argolinha aqui, puxa o fio do trabalho e já vai pro próximo, faz o baixíssimo em toda a volta. Também não faça essa carreira de baixíssimo apertada, porque senão vai fechar a boca do seu cesto. Faz mais soltinho um pouquinho. E aí, para terminar, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer até o último, vai cortar o seu fio e vai terminar o último ponto que falta. Terminou a sua peça, ajeita ela, ajeita a base, tá? Principalmente para você tirar foto da sua peça. Então, veja se sua peça não tá torta na hora de tirar foto para divulgar seu trabalho, tá bom? E é isso, essa aqui é só a amostra, mas olha como ficou bem bonitinha. E bem quadradinha, né? Os cantinhos bem marcadinhos. Os pontos fechados, a lateral bem retinha.
É assim que é bacana um cesto quadrado. Então, é isso, peça pronta. Você viu que fica bem bonito, bem estruturado. Se você acertar direitinho o tamanho da sua agulha, mesmo que você não escolha uma agulha muito menor, seguindo o passo a passo, sua peça vai ficar bem bonita, fechadinha, estruturada e retinha. Esse foi o tutorial do cesto quadrado, espero que você goste. Um beijo e até o próximo vídeo.